Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Luciane. Eu estou fazendo um estudo mais aprofundado da doutrina espírita, das questões morais, reforma íntima, para eu poder aprender e me aperfeiçoar. E para que eu tenha essa disciplina de todos os dias estudar um pouquinho, eu resolvi compartilhar aqui com vocês, todos os dias, 2 vídeos, onde eu leio, eu estudo, para poder falar para vocês. Então, um é sobre reforma íntima e o outro é sobre um texto da doutrina. Aí eu leio, eu comento, tento compreender, e eu gostaria, eu estou aqui como aprendiz, e aí eu vou compartilhar com vocês. Eu gostaria que vocês deixassem seus comentários também, para que a gente possa aprender juntos, para que a gente possa se aprofundar. Hoje em dia tudo é tão superficial, é tudo videozinho de 10 segundos, e as pessoas já se tornam especialistas. Eu acho necessário a gente se aprofundar nessas questões filosóficas das escolas morais, que as doutrinas religiosas trazem, como a gente pode aplicar isso na nossa vida, como trazer Deus para dentro do nosso coração, ao invés de ser só uma coisa racional do lado de fora, ou algo para mostrar para os outros, algo para a gente, mais algo para a gente construir internamente, a gente construir uma fé viva em nós, uma fé com obras, uma fé esclarecida e que nos transforme em pessoas melhores em cada momento da nossa vida. Então, hoje eu vou ler para vocês o livro Iluminação Interior, psicografado pela Joana, pelo Divaldo, do Espírito Joana de Ângeles, o capítulo 2, Vivendo com Alegria. A alegria é fator essencial à felicidade. Pode ser cultivada em pequenas expressões, de forma que se esculpa no comportamento até gerar o fenômeno emocional de bem-estar permanente. A alegria é uma coisa que a gente conquista. Às vezes as pessoas acham que a seriedade é sinal de autoridade, e aí as pessoas ficam com aquela cara fechada, mal-humorada, não pode brincar, porque isso vai diminuir a sua autoridade. Gente, a alegria é fundamental para a felicidade, bom humor é fundamental para a felicidade. Chico Xavier era super bem-humorado, Jesus era bem-humorado, todos os grandes que já passaram pela Terra eram bem-humorados, porque o bom humor e a alegria trazem bom ânimo, faz as pessoas gostarem de ficar perto da gente, faz a nossa mensagem chegar no coração das pessoas. Então, não é aquela coisa de severidade, de autoridade, mas de conquistar a autoridade, inspirando as pessoas, deixando elas mais alegres. E a alegria, para nós, é um estado de espírito que a gente tem que conquistar. Às vezes, as coisas não estão bacanas, mas custa ser legal com as pessoas, rir das pequenas coisas, rir de si mesmo, a gente quando não acontece alguma coisa para deixar a gente chateado, a gente imediatamente não se sente chateado. Então, começar a não ter filtro também para as coisas que vão nos deixar alegre, não ter um padrão tão alto para aquilo que me faça rir, mas cultivar um estado de alegria dentro de si, coloca uma boa música, deixa o corpo balançar, vai dançar, cultivar um estado de espírito de alegria dentro de si, até que a gente se acostume com aquele estado e ache que é normal. Mesmo que esteja uma tempestade do lado de fora, não abra mão da própria alegria, não se entregue à tristeza, não se entregue ao desânimo. Jesus já falava, tem de bom ânimo. Então, que a gente cultive esse estado de alegria dentro da gente. Tanto se pode expressar em forma de sensação, aquela sensação que a gente tem de estar alegre, como de emoção, que encanta e estimula a existência, aquela emoção de bem-estar, de contentamento, de realização. Então, pode ser tanto uma sensação que eu sinto, ou uma emoção. Por hábito vicioso, acredita-se que a alegria somente é possível quando a preocupação ou os desafios cedem passo ao êxito, o que não corresponde à verdade. A pessoa só pode estar feliz e alegre e sorrindo quando ela não tem problema, e não é verdade. Quando vem os problemas, os desafios, eu detesto essa palavra problema, quando vem os desafios, a gente pode e deve procurar manter a alegria dentro de nós, porque isso vai ajudar a gente a superar pelas fases difíceis. Pode fazer uma piada, pode rir de si mesmo, pode procurar ser leve, converse com uma criança, sorria de uma criança, de um animalzinho, procure coisas que trazem esse bem-estar, essa alegria por dentro de nós. Ser grato também pelas coisas que nos fazem sentir melhor. Não é só quando a gente não tem desafios que a gente consegue manter esse estado de espírito, está sempre bem, está sempre legal.
Aqui tem hora que eu gravo os vídeos, eu não estou bem. Na hora que eu começo a gravar, meu estado de espírito vai lá em cima. Que é uma coisa que me dá muito prazer, estar estudando essas questões morais, estar falando de Deus. Então, é a gente começar a cultivar hábitos que tragam a felicidade para dentro de nós, mesmo que as coisas não estejam legais do lado de fora. Pode-se experienciar a alegria mesmo que sob tensão e diante de obstáculos. O fato de encontrar-se vivo na carne, quando sobram oportunidades de transformação dos acontecimentos, já é em si uma proposta de alegria, porquanto a compreensão de que os problemas existem para serem solucionados faculta o desenvolvimento intelectual e moral do indivíduo. Aquele negócio, só da gente já estar vivo, a gente já ter essa oportunidade, se vocês soubessem a fila de espera que é para estar encarnado, quantos anos a gente não espera para poder estar aqui na Terra? Então, só de agradecer, obrigado, Senhor, por ter me criado, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Já é um motivo para a gente estar feliz, para estar se alegrando. A gente agradecer pelo mal que não nos acontece, a gente vê só o mal que nos acontece, mas ficar feliz por todo o mal que não nos acontece. De pensar e falar assim, nossa, que bom, já fui preservada de tanta coisa e nem faço ideia. Deixa isso nas mãos de Deus. Aí, e agradecer também, a gente aprender a desenvolver um estado de gratidão. Tem na internet, às vezes a pessoa não consegue agradecer, tem na internet um mantra da gratidão, vídeos de gratidão que você começa a deixar rodando no ambiente, começa a agradecer por todas as coisas normais que tem. A gratidão atrai mais. Então, não consegue ser grato pelo desafio, deixa rodando na internet, aqui na sua casa, até que isso entre dentro de você, que vira um sentimento de gratidão pelas pequenas coisas. A gratidão acalma o coração. E aí, quando Deus não dá um desafio que a gente não consegue superar, às vezes a gente não confia em nós, mas Deus confia em nós. O problema não é o que nos acontece dos desafios, né? Isso daí nós vamos passar. O que vai determinar a nossa vida é o que a gente faz com os desafios. A gente vai olhar para o desafio como uma proposta de aprendizado, uma oportunidade de crescimento, que Deus está no comando e vamos procurar nos aperfeiçoar moralmente e intelectualmente para poder ser capaz de sair desse desafio mais fortalecido, ter um objetivo lá na frente, conseguindo enxergar como é que a gente gostaria de estar, com perspectiva, com entusiasmo, com esperança de uma vida melhor, ou nós vamos nos entregar para os desafios e falar: minha vida acabou, não tenho mais o que fazer, e começar a despertar o pior de si, mostrar o pior de si para os outros, querer vingança, querer. E eu não estou bem, então ninguém também pode estar bem, as outras pessoas têm que estar tão mal quanto eu, que existe isso também. Então, o que, que nós vamos fazer com esse desafio? Então, quando Deus manda um desafio para a gente, então vamos meditar, serenar, o que está ao meu alcance fazer, às vezes não consegue saber o que dá para fazer a longo prazo, mas o próximo passo a gente consegue saber, pedir a Deus para nos guiar e nos orientar, mas a gente também fazendo a nossa parte, a gente agindo a nosso favor para sair daquela situação. A ajuda sempre vem, o recurso sempre vem, mas a gente, quando os problemas existem para serem solucionados, tem gente que vê um problema em cada solução. Problemas só são problemas para pessoas problemáticas. Para quem não é um desafio, uma oportunidade de crescimento. É algo a ser superado. E a gente vai sublimando o nosso ser a cada desafio. Tem hora que quando a gente vê coisas que passamos há tanto tempo e fala assim, nossa, não vou dar conta de sair disso. E vem o tempo é o maior mestre que a gente tem. Nada como um dia após o outro. E é só a gente não se perder no caminho, não fazer coisas erradas, não começar a fugir de si mesmo, não começar a procurar soluções fáceis para resolver o problema, mas fazer aquilo que a situação pede. Como é que eu vou resolver o problema? E aí a gente se qualifica, a gente se aperfeiçoa moral, intelectualmente, para dar conta de resolver. E cada desafio conta uma história sobre nós mesmos, conta algo que a gente precisa melhorar em nós. A gente vem aqui com planejamento reencarnatório do que o nosso espírito quer evoluir. O nosso corpo, a nossa personalidade é só um instrumento aqui na Terra do espírito. Então, ser grata à oportunidade de estar vivo e de estar conduzindo o nosso espírito a um patamar mais elevado, no processo evolutivo.
E ser grato. Gente, Deus é bom demais, só olhar para a natureza, ser grato por todas as bênçãos que Ele nos deu. Saber que às vezes a gente acha que não vai dar conta, mas Deus nos conhece melhor do que a gente. E se Ele manda algo para nós, é porque nós somos capazes de superar. Ele confia mais na gente do que em nós. Então é confiar em Deus e falar assim: meu Deus, eu faço a minha parte, você faz a sua. E sempre com a esperança, bom ânimo, fé em Deus, mas também agindo para sair do desafio e mantendo a alegria, não se deixar. Minha gata quer porque quer chamar minha atenção, né? Não se deixar se entregar aos problemas, mas vir com uma vontade de viver, uma vontade de se superar para que encontre a solução dos problemas. Einstein, quem fala muito isso é o Newton Schultz. Einstein, quando ele tinha um problema que ele não conseguia resolver, ele pensava, não conseguia resolver. Aí ele parava, dava um tempo, ia lá, fumava o cachimbo dele. Quando ele voltava com a solução do problema. Então, às vezes, a gente fica muito preso e o negócio é deixar ir, é pensar em outras coisas, se ocupar de outras coisas, para a solução vir. E sem perder a alegria no meio do caminho, sem entrar em desespero. Desespero não resolve o problema, chorar não resolve, reclamar não resolve, transferir a responsabilidade para os outros não resolve. O que resolve é agir no caminho do bem, no caminho reto, é se autorresponsabilizar por tudo que pela sua própria felicidade e começar a agir para construir isso. E entender que a felicidade começa com ter alegria interior, bom ânimo. O que se propõe fazer, fazer bem feito, fazer com alegria, fazer com entusiasmo. Não consegue sentir aquele entusiasmo, mas pelo menos agradeça a oportunidade de estar podendo fazer aquilo, faça o que dá conta, mas não se entregue ao desânimo. A ótica mediante a qual se considera o acontecimento é que o torna danoso ou agradável. Então, todo fato é neutro. O que vai determinar se o acontecimento é danoso ou agradável é a nossa interpretação dos fatos, é a proporção que a gente vai dar. Tem gente que pode acontecer né, uma coisa mais extraordinária do mundo. A pessoa ela está tão anestesiada dentro dela que ela não vai saber ser grata. Tem gente que pode acontecer uma pequena coisinha, ela já vai pegar e agradecer por todas as bênçãos que recebeu. Não é o fato em si que vai determinar, somos nós, a maneira como a gente enxerga, como a gente interpreta a realidade. E a gratidão acalma muito o coração. Às vezes a pessoa ela recebe tudo de outras pessoas, recebe toda a ajuda do mundo, e aí ela começa a acostumar como se aquilo fosse normal e não agradece por isso, por todas as bênçãos que tem, por todo o mal que não lhe acontece, por toda a proteção, todo o carinho, todo o zelo que as pessoas têm por ela. Mas aí a pessoa vai lá e fala um não, a pessoa já critica, já reclama, já resmunga, já se acha injustiçada. Então ela valoriza mais aquelas coisas que não tem, ou como se ela está tão acostumada de só receber coisa boa, que na hora que vem uma coisa ruim, ela fica com raiva, ela está achando que está tirando o que é dela por direito. Então depende do ponto de vista. Se for uma outra pessoa que vira e fala assim, ela recebe todas essas coisas boas e ela agradece por cada coisa boa que recebe, na hora que ela recebe um não, ela vai falar assim, ok, mas eu recebo tanta coisa, que direito eu tenho de reclamar, de estar ouvindo um não? Então, depende do ponto de vista. O que vai falar se o fato vai ser danoso ou não é a perspectiva da pessoa, é o estado de espírito dela, é o conteúdo que ela tem. E é isso, a vibração, e a gente tem que procurar vibrar mais elevado. A gratidão é uma vibração bem elevada, para que a gente seja grato por tudo que nos acontece, para que a gente tenha um olhar generoso para tudo que nos acontece, para que a gente, quando a gente aprende a agradecer as pequenas coisas, o universo manda mais para a gente. Mas se a gente reclama de tudo, o universo vai só tirando da gente. Porque a gente fortalece aquilo que a gente dá foco. Então, vou agradecer por tudo. Ninguém transita no mundo sem enfrentamentos, sem momentos de graves reflexões, sem dores nem ansiedades. É ilusão. A Terra é mundo de prova e expiação. Todo mundo vai passar por um momento de crescimento aqui. Porque a gente precisa, a gente ainda é um espírito muito imperfeito. E são esses momentos de crescimento, de desafios, que vai fazer a gente crescer, vai impulsionar a gente a buscar soluções. Isso vai transformar a nossa personalidade. A gente pensa no objetivo, mas é o processo que a gente vai viver ao longo do caminho.
A alegria é um estado interior de confiança irrestrita em Deus, que faculta o entendimento dos fenômenos evolutivos que são defrontados como necessários ao crescimento interior. Então, quando a gente cultiva essa alegria dentro de nós, é uma confiança em Deus. É aquela coisa, Deus está difícil, mas eu confio em Ti, eu não vou perder o bom ânimo. Eu sei que o Senhor está no comando, eu sei que todas as experiências que eu estou passando é para o meu bem, mesmo que eu não compreenda agora. É uma maneira da gente mostrar para Deus que a gente confia nele. Aí vem um desafio, um momento difícil, a pessoa se entrega à tristeza, ao desânimo, à depressão. É uma maneira de não estar confiando em Deus, de falar, Deus, eu sei o que é melhor para mim, eu acho que eu não confio no que você, o que eu acho que o melhor para mim é o que eu quero, não o que o Senhor quer para mim. Então, é uma maneira de ser até ingrato com Deus. É difícil colocar isso na prática, muito difícil. Mas Deus não dá um desafio maior que a gente consegue superar. Desse modo, a alegria pode ser treinada, graças à experiência jubilosa em torno de pequenos acontecimentos ou à contemplação de mil ocorrências que têm lugar no dia a dia da jornada terrestre. Essa questão, a alegria pode ser treinada. Às vezes, eu lembro que tinha fases da vida que eu estava muito triste, passando por um desafio muito grande, eu não sabia o que fazer. Eu começava a ler piada, aquelas piadas mais retardadas do mundo, só para poder rir, para não me entregar à tristeza, para não me entregar ao desânimo. E aí, assim, eu conseguia sair daquele estado de uma vibração muito baixa e conseguia encontrar o próximo passo e pensar com mais serenidade. A alegria te traz lucidez também para você encontrar soluções. E ela pode ser treinada. A gente pode aprender a ser grato por pequenas coisas do dia a dia. Eu lembro assim, um dia mais emocionante da minha vida, eu estava muito chateada, passei por um momento muito difícil. Aí eu estava num lugar que não tinha muita iluminação, e eu olhei para o céu, eu senti tanta gratidão, aquela gratidão de estar viva, aquela gratidão do firmamento, de Deus ter feito tanta coisa para a gente. Eu olhei para o céu com outros olhos, aquilo ali me mexeu tanto comigo, que na hora o meu estado de espírito foi lá em cima e eu comecei a ter uma nova postura perante a vida, de ser grata pelas pequenas coisas. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser grata pelo tênis novo, pelo sapato novo, pelo carro do vizinho, pela casa que eu quero, mas é só olhar para toda a abundância que Deus dá ao nosso redor. Olha o sorriso de uma criança, olha o canto dos pássaros. É a gente ter esse olhar generoso com todas as dádivas que Deus nos deu. Comer uma fruta. A fruta é o ápice que uma árvore pode dar, que ela pode fornecer para os seus semelhantes e saborosa. Então, a gente vê uma flor, se permitir ser inebriado com essas pequenas coisas do dia a dia, porque o ser humano acostuma com tudo muito rápido. Se ele está acostumado só com coisas boas, ele vai acostumar que aquilo bom é normal. E aí, quando vem qualquer coisa, mais ou menos, ele já entra em modo de defesa. Mas se ele está acostumado com coisas ruins também, ele vai achar que aquele ruim é normal e não vai querer melhorar. Então, que a gente olhe para a natureza e a gente comece a agradecer pelo que a gente tem, não se acostumar com as bênçãos de Deus na nossa vida só porque elas estão lá todo dia, que é coisa mais que traz mais esperança para a gente, que todos os dias o sol nasce, para depois de cada dia, tem sempre um novo dia. O dia pode ter sido bom, pode ter sido ruim, a gente sempre tem a oportunidade de melhorar no dia seguinte, de recomeçar. E a gente está tão acostumado com isso que a gente nem valoriza essa passagem do tempo. Como é que Deus foi generoso com a gente de fazer tudo de forma cíclica? A gente aprender a agradecer essas coisas. E aí, quanto mais a gente agradece, mais a gente quer proteger, quanto mais a gente ama, a gente quer proteger e quer preservar essas coisas boas que nos tem. A gente está tão anestesiado com a natureza que a gente não sabe mais amá-la, não sabe mais apreciá-la, e tanto faz se destruir ou se não destruir, ser envolvido por uma cidade de pedras, de gelo, onde tudo é frio, onde as pessoas não se conhecem. Um bom dia faz a diferença na vida das pessoas. Então, agradecer por essas pequenas coisas, agradecer pelas pessoas que estão perto da gente, agradecer por Deus estar cuidando da gente o tempo inteiro, por Deus estar conosco, e saber que aqui a gente está sendo conduzido. Ninguém espera que o jardim esplenda em flores se não lhe cuidar o solo.
das plantas, da rega e da proteção que exigem. Então, para a gente ter um estado de espírito elevado internamente, a gente tem que cultivar. Tem aquele. Como é que é o nome do livro? Que Deus era uma mulher negra, que tinha um cara. Um livro muito bonito, virou até filme. Deus era uma mulher negra e o cara estava cultivando o jardim dele, estava arrancando as ervas daninhas, que eram os sentimentos, ele tinha perdido um filho. Nossa, fugiu o nome desse livro, mas é isso, a gente, as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas desesperanças são ervas daninhas que a gente tem que arrancar do nosso coração, dos nossos sentimentos. A gente tem que cultivar um belo jardim dentro de nós, com muita fé, com esperança, com bom ânimo, com alegria, mas também com boas obras. Às vezes não dá para fazer algo por nós, olha para o lado, o que eu posso fazer para ajudar o próximo? Já diminui um pouco a nossa dor, já tira o nosso sofrimento do centro das atenções. O mesmo ocorre em relação à alegria, tornando-se necessário primeiro desvestir-se a armadura da animosidade, abrindo-se a festas de ocorrências dignificantes que promovem o espírito. Então, para a gente cultivar a alegria, a gente primeiro tem que tirar a nossa armadura de animosidade, de ranço, de reclamações, de olhar para tudo que não temos, para tudo que não é do jeito que a gente gostaria. A nossa personalidade, a gente gosta muito de brincar de Deus. Eu sei o que é melhor para mim. Se eu não tiver aquilo que eu desejo para mim na vida que eu gostaria que fosse, não está bom. E Deus está nos conduzindo. E às vezes a gente não quer aceitar o caminho de Deus. E é engraçado, a gente sempre reza no Pai Nosso, né? Deus, seja feita a vossa vontade. Mas seja feita a vossa vontade. Deixa que Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente acha que é uma situação ruim e de repente transforma a vida. Se não tivesse passado por uma situação desafiadora ali, não teria dado um outro rumo para a vida, teria valorizado outras coisas, teria seguido o caminho correto para viver o seu propósito de vida aqui na Terra. Se a pessoa prefere ingerir o veneno da constante indisposição, reclamação, mau ânimo, e se sentir injustiçado, se sentir a vítima, certamente será vítima de contínuo mal-estar, que é assim que ela enxerga a vida. Se atira cimento sobre terreno semeado, matará as plantas que se candidatam à beleza. Então, se ela vai viver reclamando da vida, sempre reclamando, sempre se achando a vítima, eu faço muito, as pessoas não fazem nada, o mundo tem que ser do jeito que eu quero, ó Deus, por que eu estou passando por isso? Justo eu. Então, aí é a mesma coisa, você vai lá, prepara uma horta, fofa a terra, coloca a semente, e na hora que é para molhar, a planta, na hora que é para molhar, vai lá e coloca uma pá de cimento, uma capa de cimento em cima. Vocês já pararam para pensar o tanto que é doloroso para a planta germinar? Ela é uma sementinha, ela tem que romper debaixo da terra, ela tem que romper a terra procurando a luz, e ela sabe aonde está a luz. Mesmo debaixo da terra, no escuro, ela vai em direção à luz. E esse processo de romper a terra, ela está passando ali por uma pressão muito forte, tem um peso muito grande sobre ela, mas ela vai firme em direção ao seu propósito, que é o quê? Germinar, crescer e dar frutos. Esse processo de sair da terra é muito penoso para a planta, mas ela não desiste, porque nem todas germinam, mas aquelas que germinam, olha quantas coisas boas não passam para a gente. Então, e aí a gente, ao invés de se permitir germinar, a gente coloca uma pá de cimento em cima da planta para dificultar mais ainda a sua germinação, para impedir que ela germine. Se ingere tóxico para matar as pragas que se multiplicam na semeadura, certamente será vítima da irreflexão, não conseguindo destruí-las, mas a si mesmo privando da vida. Então, se, por exemplo, você está lá, fiz minha hortinha, eu coloco um monte de veneno na horta para matar as pragas, mas quem vai comer esse veneno sou eu, nas plantas que eu alimento, eu vou estar me matando. É a mesma coisa. Às vezes a pessoa vem a vida, traz uma situação que a gente não gosta, aí a gente reage com raiva, com mágoa, com esses sentimentos ruins, vingança, achando que isso dali vai resolver o problema, mas quem vai estar ingerindo, quem vai estar ingerindo veneno somos nós. Quem vai estar se intoxicando somos nós. Então, não é para ir reagir com essas emoções
destrutivas. Você sentir mágoa de alguém, você sentir raiva de alguém, é tomar o veneno e querer que o outro morra. Você ficar ali firmando seu pensamento na vingança, quem está perdendo seu tempo pensando, fazendo mal para o outro, é quem está alimentando esse tipo de sentimento. Então, não é colocando tóxico nas plantinhas, não é colocando agrotóxico, que você vai ter um alimento saudável. Você vai estar envenenando a si mesmo. Alegria é uma conquista trabalhada com otimismo e esperança, adquirindo o hábito de sobrepor o melhor ao desagradável, o positivo ao perturbador. Sempre a gente pode procurar ser grato a tudo que a gente pode não conseguir ser grato pelas experiências que passou, mas ser grato por estar vivo, começar a agradecer as pequenas coisas, que se não tivesse vivo não estaria passando por um desafio. Então, obrigado, Deus, por eu estar viva. Obrigado, Deus, por ter até aqui me conduziu o Senhor. A tudo dai graça, já dizia Paulo. A gente pode não compreender, o nosso entendimento é limitado, mas procurar dar graças em tudo, e deixar Deus agir na nossa vida. Uma vida rica de beleza interior é um poema de alegria em homenagem à vida. Examine em derredor e constatarás quanto é abundante a bênção da alegria. É só colocar uma música elevada, gente. Em silêncio desabrocham as flores, desenvolve-se o embrião, a paisagem modifica-se, fulgem as estrelas numa incomparável manifestação de beleza, que ressuma encantamento, proporciona alegria. É aquela música do Renato Teixeira e Valmir Sater, é preciso a chuva para florir. Às vezes vem a chuva, a gente fica chateado que veio a chuva, a gente não pode sair de casa, mas porque veio a chuva, as plantas florescem. Então, em silêncio, a gente começar a observar as coisas que nos acontecem e examinar ao redor e dar graças. Graças à chuva tem o cheiro de terra molhada. Então, tudo tem seu ônus e seu bônus. E até mesmo as coisas boas, no dinheiro, que teoricamente é uma coisa maravilhosa, nas mãos de uma pessoa que não tem sabedoria, aquilo ali ele pode usar para se destruir, ele pode usar com coisa errada, ele pode usar ele pode usar para se perder no caminho, para ganhar inimigos, para poder gastar com bebida, com droga, com sexo desregrado, que pode afastar a família dele, porque o dinheiro traz muita facilidade. Então, se a pessoa não tiver sabedoria para lidar com aquelas facilidades e saber o que não vale a pena para a minha vida, o dinheiro se torna uma coisa ruim. Então, a gente ter esse olhar para olhar ao redor e ver o tanto que a gente é abundante, tanto que Deus é generoso. Deus é parturento. Olha só, gente, as comidas que a gente come, que a natureza traz para a gente, cada uma com sabor mais inigualável que a outra. Tudo tem seu ônus e seu bônus, basta o nosso olhar. Então, se a gente tiver esse olhar generoso para a natureza, que eu acho assim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a natureza é onde está escrita a obra, é a obra de Deus. Nós somos parte da natureza. Então, a gente olhar para a obra de Deus com amor e ver todo o amor que foi feito ali para que a gente pudesse usufruir disso tudo, desse nosso planetinha azulzinho. A Cabana é o nome do livro, em que Deus era uma mulher negra. O livro é lindo, A Cabana. Estava aqui com esse na cabeça. Que chega uma hora que ele é chamado para cultivar o seu jardim, arrancar as ervas daninhas e trabalhar e arrancar toda a mágoa, toda a tristeza, para que o que é bonito, as flores florescerem, para as ervas desabrocharem, mas ele teve que tirar todo o mato que estava lá sufocando o belo que já existia no local. Os fenômenos vitais seguem o seu curso em automatismos contínuos, obedecendo às leis soberanas da vida. Vocês já pararam para pensar que a gente não pensa para respirar? E o tanto que é bonito o ato de respirar. Os orientais falam que o prana vem através da respiração. A gente não vive sem oxigênio. E o corpo é tão perfeito que a gente respira sem precisar se preocupar se nós vamos respirar. O resto, para a nossa sobrevivência, muita coisa a gente tem que se preocupar. Mas Deus, o que cabe a Ele, para que a gente possa ter um melhor desenvolvimento aqui, ele nos proporciona isso sem a gente nem se dar conta do tanto que isso é grato, é especial, o tanto que isso é importante e para nós, para o nosso desenvolvimento, para a manutenção da nossa vida aqui. Então, começar a olhar esses fenômenos contínuos, dormir,
repara o nosso sono, os ciclos do dia, eu já falei, o sol nascer todos os dias, a vida toda é cíclica, a natureza é cíclica. Então, ver esses fenômenos vitais que são autômatos, o próprio ato de respirar. Por que meditar é tão gostoso? Que a gente presta atenção na respiração. É fundamental para a gente viver. O ar, o oxigênio, né, traz um monte de benefício, traz o prana, traz o que imunda os nossos pulmões, nos dá fôlego, nos dá a inspiração. O elemento ar é a inspiração, é o sopro divino. Então, traz isso para a gente, e a gente tendo consciência disso, que Deus nos deu para que a gente nem precisa nem se preocupar. Na natureza, o urso não fica olhando no espelho para saber se ele está gordo, a abelha não fica preocupada se vai ter comida para ela comer no dia seguinte ou não. Ela simplesmente vai lá e faz o que tem que ser feito. Vive os seus ciclos. A gente é que se preocupa muito antecipadamente com todos os problemas. Ah, isso não der certo, isso não acontecer isso, isso não acontecer aquilo, tem que ser do jeito que eu quero. Ao invés de simplesmente seguir o seu coração, saber, o nosso instinto é servir ao próximo, como se colocar para ser útil, com alegria e bom ânimo, feliz de poder realizar essa tarefa. Em todo lugar, se tiveres olhos para ver e ouvidos para escutar, descobrirás a mensagem de harmonia em tons de alegria incessante. Olha para a natureza é perfeita. Olha para um animalzinho de estimação. Olha para o céu estrelado. Olha para uma flor desabrochando, para uma árvore que dá fruto. Olha para a comida. Olha para a comida no seu prato. Toda ela veio da natureza. Então, sempre tem aonde a gente, o recurso está na nossa frente, a gente que já está acostumado. Mesmo quando o sofrimento faz-se presente, propondo recuperação e renovação espiritual, apresentam-se os pódromos da alegria. Deus nunca deixa a gente sem recurso. Às vezes o recurso é o mínimo necessário para a gente superar a prova, mas ele nunca deixa a gente desamparado. Então, se a gente tiver um olhar, eu repito, está no meio do desafio, coloca uma música, deixa a música elevar seu estado de espírito. A música transporta a gente para uma vibração mais alta imediatamente. Coloca uma música que eleva, coloca uma música que te aproxima de Deus, que te conecta com o que tem de melhor. Às vezes é uma música dançante, às vezes é uma Ave Maria, às vezes é um canto gregoriano, às vezes é uma música de relaxamento, meditação, às vezes é uma música que traz alegria, que vai te fazer dançar e pular. Mas o recurso está ao nosso redor o tempo inteiro. Mesmo quando sofre, uma vida sem alegria é mórbida, destituída de sentido existencial. Então, por que adianta a pessoa ter tudo e ela não tem a alegria de viver aquele vazio existencial? A gente perde sentido. Cultiva, pois, essa mensageira da saúde, propondo-te por introjetá-la. Alegria traz saúde. Quando a pessoa tem bom ânimo, ela está passando por um momento desafiador de doença, se ela tem alegria na vida, se ela tem bom ânimo, ela ajuda o corpo a se recuperar mais rápido. Se ela não se entrega à doença, ela vai procurar o remédio necessário, ela vai procurar fazer o que ela tem que fazer para melhorar, e vai estimulando ela a fazer o que tem que ser feito para ter o melhor para si. Então, procure introjetar a alegria dentro da gente, que ela é mensageira da saúde, ela é mensageira de Deus. É um anjo que Deus colocou aqui para nós, acessível para todos. Não faltam motivos para que a experimente se estiveres disposto à mudança de padrão emocional e ansiares pela conquista da plenitude. A gente é viciado em reclamar. A gente está acostumado a se queixar, a gente está acostumado num padrão vibratório muito ruim. É só ver aí os noticiários, como é que quando vem uma notícia ruim, uma notícia de tristeza, a gente é muito mais fisgado por ela, aquilo ali mexe muito mais conosco, a gente dá mais atenção para essas coisas que nos deixam para baixo. Você pode ver quando uma pessoa passa por alguma situação difícil, a gente consegue sentir compaixão pela pessoa, mas quando a pessoa está feliz, ela está conquistando as suas coisas, muitas pessoas se sentem incomodadas com a felicidade do outro, a felicidade incomoda, porque é como se fosse uma coisa é, proibida, só eu tenho que ter, porque então o outro, por que o outro tem isso e eu não tenho? Desperta sentimento ruim. Mas o outro está feliz é porque ele fez a parte dele, ele construiu uma vida
que traria felicidade para ele. Ele construiu o bem-estar internamente. A felicidade não é uma coisa que vem de fora. Tem gente que tem tudo e não é feliz. A felicidade, a alegria é o estado de espírito, conquistado internamente. Tem gente que não tem nada e é super feliz. Tem muita alegria, tem bom ânimo, tem bom humor, o que tem reparte com os outros. Então, aí o sorriso dos outros incomoda. Por quê? Como é que aquela pessoa pode estar bem, apesar de tudo? Porque ela construiu isso internamente. Não deveria incomodar, a gente deveria se inspirar nessas pessoas e falar assim: nossa, se ela pode ser feliz, eu também posso. Vamos ver aqui como é que ela construiu esse estado de alegria e serenidade dentro dela. Vamos rir mais e reclamar menos, vamos ser mais grata a Deus. É uma ingratidão, a depressão é um grande egoísmo. É uma ingratidão a gente viver uma vida é, sem alegria. A seriedade não é sinal de autoridade. Não é. A pessoa com o humor, ele quebra as barreiras do nosso emocional com muito mais velocidade do que uma informação. Se você quer passar alguma coisa para alguém e quer dar só a lição de moral, experimenta rir, experimenta brincar, experimenta levar a vida com mais leveza para ver se a sua mensagem não vai chegar no coração da pessoa. Da mesma maneira que não se irrigam plantas com ácido, não se pode encontrar alegria aplicando-se recursos de autocompaixão, autodepreciamento. Pois é, as pessoas ficam. Se eu reclamar para todo mundo, se eu me fizer de vítima aqui, as pessoas vão ser melhores comigo e vão me dar aquilo que eu quero. Ou então fazer barganha com Deus. Oh Deus, eu estou sofrendo e tal. E aí me dá o que eu quero. Não é se fazendo de vítima, não é tendo compaixão de si mesmo, se entregando ao desânimo, reclamando, transferindo para os outros a responsabilidade de fazer a pessoa feliz, que vai trazer alegria para dentro da pessoa. É com autorresponsabilidade. Às vezes, o que eu posso fazer agora? O que está ao meu alcance fazer agora? Como eu posso melhorar hoje? Às vezes é uma mudança pequena, não é uma mudança grande. Às vezes a gente acha que as grandes coisas da nossa vida são os grandes sims e nãos que a gente fala, a gente pensa muito para falar. Não é. O que define o rumo da nossa vida são os pequenos sims e nãos que a gente fala no dia a dia. Vou me entregar ou vou reagir? Ai, vontade de espirrar. Aquelas pequenas escolhas que a gente faz sem pensar e que elas vão nos conduzindo à nossa trajetória. E aí a gente tem que parar de procurar culpados e começar a ser responsável pela nossa própria felicidade, parar de delegar para os outros, parar de ser tão afetado pelos eventos externos e começar a matar o mal em nós. Considera as dádivas das funções do teu corpo diante daqueles que as têm deficientes ou que são imobilizados, rejubilando-se com essa graça. Às vezes a gente não está na pinaíba, mas você olha, nossa Deus, obrigada, eu tenho 2 mãos, eu tenho 5 dedos, eu tenho olhos que enxergam, eu tenho um ouvido que escuta, eu tenho pernas que andam. Olha para o lado e vê quem tem menos. Tem gente que tem muito menos e consegue dar um exemplo de superação. As Olimpíadas Paralímpicas, o exemplo de superação daqueles atletas. E a gente, com o corpo perfeito, ainda consegue reclamar. E não cuida do corpo, né? É tão normal, está tão acostumado de ter um estado de saúde que não cuida, não dá valor. Se, no entanto, experimentas encarceramento na enfermidade ou exílio no silêncio do abandono, se experimenta tá preso numa moléstia, numa doença, ou se sente abandonado pelas pessoas, se sente sozinho, bendize ao Senhor da vida que te concede os recursos da reparação que deve executar. Bendize, seja grato a Deus que aquele momento de desafio é uma maneira de reparar algo que já tenha feito para estar em paz com a própria consciência. Alegrando-te desde já em relação ao futuro que lhe está reservado, que cumprindo bem aquela prova, vai vir um futuro mais bonito lá na frente. Todos aqueles que alcançaram os patamares elevados da jornada atravessaram as regiões densas de sombras, os charcos perigosos, as áreas crestadas. Ninguém alcança o cume sem as experiências das baixadas. É o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale das sombras, nenhum mal me atingirá. Até o salmista, até Davi, passou pelo vale da sombra da morte e superou com fé em Deus, mas também com obras. A gente tem que pedir sabedoria para Deus para passar pelos momentos
e que ele esteja do nosso lado e que a gente esteja em condições de ouvi-lo. Na oração a gente pede, na meditação a gente escuta. E se colocar a serviço, não se entregar ao desânimo, sempre procurar ser melhor, mesmo que as circunstâncias não sejam as mais adequadas. Epiteto do estoicismo, ele era escravo. E ele criou ali um livro do estoicismo, que apesar de todas as circunstâncias, ele não era dono nem do corpo dele. Ele falava que ele era livre, ele não dava o direito de ninguém mandar nos pensamentos dele, mandar nos sonhos dele. As pessoas poderiam escravizar o corpo, mas a mente dele, a alma dele pertencia a ele. Ele não iria só porque as pessoas queriam que ele se sentisse humilhado, ofendido, para baixo. Ele não iria dar esse gosto para as pessoas e criou o estoicismo, que é uma filosofia belíssima, uma das escolas morais mais, eu acho uma das mais úteis para a humanidade, porque traz para nós a responsabilidade de ser senhor do próprio destino. A pessoa, nós somos cárceres da nossa mente. O doutor Augusto Cury que fala isso. A gente é preso com fobias, a gente é preso com medos, com expectativas das outras pessoas. A pessoa é livre do lado de fora, mas ela é presa pela opinião das pessoas, ela é presa pelo próprio julgamento que tem de si mesmo. Ela não se permite ser feliz. Então, para a gente se libertar, a gente tem que se libertar da mente, a gente tem que tratar as nossas emoções e permitir ter sentimentos mais sublimados. E ninguém vai passar, todos aqueles que já alcançaram, que estão no estágio mais alto, eles passaram pelos seus momentos de crescimento. O dom precioso da existência física deve ser preservado com a emoção elevada. Estar vivo, a gente tem que agradecer todos os dias por estar vivo, que é a coisa mais louca do que a pessoa tirar a própria vida porque passou por um desafio. A cada 14 segundos no mundo alguém tira a própria vida. E se soubessem, assim, acham que tirando a própria vida vai resolver o seu problema? Não, não vai. A pessoa vai, a vida não acaba com a morte, a gente vai para um outro plano. E aí a pessoa revive mentalmente o suicídio durante anos e anos. Ela é conduzida pela bondade e misericórdia divina que vai dar para ela uma oportunidade de reparar seu erro. Mas se ela está querendo aquele ato ali para cortar o mal, para encerrar o mal naquele momento, ela vai estar prolongando a dor e o sofrimento por um tempo muito maior. O dom precioso da existência física deve ser preservado com a emoção elevada, decorrente das ações dignificadoras. Lei Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida, que vocês vão entender melhor. Decorrente das ações dignificadoras, a fim de que se transforme em recurso iluminativo para a felicidade real do viajante terreno. A gente vai, só de agradecer que a gente está vivo, a gente começa a ter mais cuidado com a nossa saúde, com os nossos relacionamentos, a gente não se entrega ao desafio com tanta facilidade, e a gente vai se transformando, à medida que a gente vai se superando, a gente vai se transformando em luz para as pessoas ao nosso redor. Não te detenhas, portanto, a considerar um mal que pensa sofrer pela responsabilidade de outrem, nem te situes nos recantos da lamentação, perdendo oportunidades fulgurantes de construção do bem em qualquer lugar. Mas as pessoas, acontece alguma coisa ruim com elas se colocam procurando desculpado. Você me tirou da minha zona de conforto, você destruiu a minha vida, você fez mal para mim. Mas é a autorresponsabilidade. Ninguém aparece na nossa vida sem a gente me permitir, ou nada de. Deus é justo, Deus é muito justo. Então, nada não chega para nós que não nos pertença. A gente aqui quer uma vida que a nossa personalidade, seja, nossos caprichos sejam atendidos, mas então a gente vamos começar a aprender a crescer através do amor, a ser bom para o outro, a ser generoso com o outro, e ao invés de ficar reclamando, chorando, resmungando, brigando, querendo se vingar, vamos fazer a parte que nos cabe, recanto de lamentação, perdendo oportunidades fulgurantes de construção do bem em qualquer lugar, independente do que possa acontecer, a gente sempre tem algo para contribuir para o outro, nem que seja um sorriso, nem que seja um abraço, uma palavra amiga, a gente sempre tem algo para contribuir para a vida do outro ser melhor, para tirar o sofrimento. É só a gente olhar para nós e ver todos os recursos que já existem dentro de nós. É só ter boa vontade de querer fazer o bem. Não hesites quando defrontado pelo impositivo de amar e perdoar, ou de manter-se ressentido e amargurado.
Pois é, a pessoa tem a oportunidade de perdoar aquele que lhe fez mal, não, eu vou me apegar na vingança, na amargura, me fez mal, vou ficar reclamando. A vida não vai para frente, não vai atrapalhar a vida do outro, o outro vai seguir em frente, às vezes nem vai lembrar que a pessoa existe. Mas aquele que fica alimentando o rancor e a amargura, acaba fazendo escolhas motivadas por sentimentos e emoções ruins e vai acabar trazendo sofrimento para a própria vida. Quem pensa em infelicitar outrem, a si próprio já se tornou desditoso. Aquele que pensa em prejudicar o outro já criou uma dívida imensa para si mesmo, só de pensar. Agir, então, pior ainda, vai ter que se reparar com a própria consciência em algum momento da existência. Assim, não te permitas afligir em face dos espículos em que pises, reconhecendo que toda ascensão é penosa. Não é tudo penoso, não é tudo dor e sofrimento. Mas a paisagem das alturas é sempre compensadora, fazendo esquecer as dificuldades da subida. E é verdade, é verdade. A gente vai caminhando. E eu estou lembrando aqui, o... a gente é mãe, a criança pequena, ela dá muito trabalho. Ela acorda de 3 em 3 horas, ela dói para nascer, é uma coisa que exige muito da gente, é o ser que precisa da gente. Mas eu tenho certeza que a maior parte das mães esquecem do trabalho que teve, do bebê pequenininho e só lembra da alegria. No momento que a gente está passando aquilo ali, a gente acha que não vai dar conta, que é demais e tal, mas passa o tempo, a gente só lembra dos bons momentos, só lembra da alegria, não lembra das dificuldades que era ter um nenenzinho pequenininho. Alegra-te, portanto, sempre e em qualquer situação que te encontres. Jesus, o excelente mestre, cantou aos ouvidos do mundo: Ei que vos trago boas novas de alegria. E ofereceu-nos o tesouro do seu amor, a fim de que ele nunca mais houvesse carência no mundo, exceto naqueles que se recusassem a fruir da sua infinita bondade. Jesus ensinou a gente a amar. Ele veio cá, quebrou a lei, era olho por olho, dente por dente. Naquela época era tudo muito mais a ferro e fogo do que é hoje. Ele amai uns aos outros como eu vos amei. Querer o bem do outro. Vamos, não julgue, não critique, aceite as pessoas como elas são, não separe as pessoas por castas, por rótulos. Eu acho que hoje, aqui no Brasil, a gente não tem castas, igual tem na Índia, as religiões, mas as pessoas são separadas por classes sociais, as pessoas são separadas, elas criam uma casta, uma é melhor do que a outra. Isso não existe. Jesus veio para falar assim, gente, somos todos irmãos. A gente veio aqui para servir uns aos outros. E aqueles que se enxergam melhores do que os outros só porque estão numa posição privilegiada, me perdoem, mas é pura vaidade. E não estão seguindo os ensinamentos de Jesus. Aqueles a quem muito é dado, mais será cobrado. Então, agradeço por todas as bênçãos e contribua muito para a humanidade. Desse modo, alegra-te e esparze alegria, enriquecendo as vidas de esperança e de harmonia. Seja alegria e esperança para onde passar. Não é isso, ó, eu estou adorando esse texto. A Joana, não passa a mão na cabeça da gente, são textos bonitos, mas faz a gente pensar bastante no que a gente está conduzindo, faz a gente voltar para as coisas simples, para que a gente seja pessoas mais inteiras internamente e pense menos nas coisas. Olhar com um olhar crítico para nós mesmos, ao invés de ser crítico com o outro, e começar a fazer a faxina interna no nosso padrão mental, no nosso sentimento, nas nossas emoções. Deixem aí nos comentários o que vocês entenderam. Estou aqui compartilhando o que eu penso, o que eu estou aprendendo. Estou crescendo muito gravando esses vídeos. É uma coisa que me realiza muito. Às vezes não estou legal, né? Às vezes eu estou muito bem, às vezes eu não estou. Aí fala assim, não, agora está na hora de ir lá gravar o vídeo. Eu já fico feliz de poder estar aqui estudando e contribuindo com vocês. Não é muito o que eu tenho, mas é o que eu tenho para oferecer. Então, deixe seus comentários, curtem, comentem, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que vai gostar de ver esse conteúdo. A gente precisa se aprofundar mais nas coisas, parar de ter esse conhecimento superficial e se comprometer com o próprio crescimento espiritual e moral. Então, é isso. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.